Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a mais uma meditação no livro de Provérbios, o capítulo 22, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Um bom nome, com uma boa reputação, um bom caráter, é bem melhor que muitas riquezas, que vêm lícita muitas vezes, passando por cima de outros, ou com certeza não tem a bênção de Deus. Então, muito melhor é termos um bom, que nos olhem, com bons olhos. O versículo 2 diz: O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O Senhor é dono de tudo e todos. Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Sabe do que precisamos. Se somos fiéis com pouco, mais e mais nos acrescentará. Jesus ilustrou isso numa parábola que é dos talentos. O Senhor dá a cada um segundo a sua própria capacidade. Está em Mateus 25, a partir do versículo 14. E o versículo 3 de Provérbios nos diz: O prudente vê o mal e esconde, mas os simples passam diante e sofrem a pena. O que se esconde ou foge do mal, ao contrário de covarde, na verdade é muito corajoso, pois tem o dom de Deus, que é discernir o bom do ruim. Saber avaliar e fazer a melhor escolha. O versículo 14 diz: O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas de honra e vida. Galardão é presente de Deus. E aqui está dizendo que são riquezas espirituais para os que são humildes e temem ao Senhor. Temer no sentido de honrá-lo. O versículo 5 diz: Espinhos e laço há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Todo perverso conhece ou que rejeitaram as palavras e até o próprio Deus. Devemos nos afastar de pessoas assim. Já tentamos ajudar muitas vezes, mas quem não quer, não quer, amados. Não adianta o que possamos falar ou fazer. Só o Senhor para fazer o contrário. A nossa parte é falar da palavra e dar testemunho, mas a pessoa é quem escolhe o caminho dela. E no versículo 6, 22, versículo 6, acho que todos conhecem, que diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Quem não conhece esse provérbio, Em Isaías 55, 11, diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, ou o que me satisfaz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, quando Deus nos dá a palavra, ou nós passamos essa palavra para alguém, quando ensinamos as nossas crianças, eles nunca vão se esquecer, porque a palavra de Deus mesmo diz que não voltará vazia. E o próprio Jesus, em Mateus 35, diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse provérbio garante que a palavra do Senhor, as leis, as vontades do Senhor devem ser ensinadas desde sempre. E isso acompanhará o ser humano até a morte. É muito, muito lindo isso, porque nada da palavra que você ouve é desperdiçado. O versículo 7 diz:
O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. É uma verdade. Vendo com olhos carnais, o que tem muito em bens materiais se acha superior a tudo e a todos, mas na verdade não se atentam para a dependência de quem é pobre, do empregado, porque além da perversidade humana para com essas pessoas, que foi tão difícil libertar os escravos, porque a dependência deles era 100%, até para enriquecer-se mais. Não é diferente hoje, onde os salários de funcionários não faz jus ao cargo ou ofício que realizam. Não equivale. Isso eu estou dizendo no modo geral, na maioria. O rico fica mais rico e o pobre mais pobre. Devemos ter em mente que nada de material vamos levar para uma vida eterna. E melhor é ser pobre em bens materiais e rico em bens espirituais. A nossa conexão e obediência a Deus. Esse bem sim nos acompanha e ninguém, nada deve nos tirar dessa delícia, desse prazer. O versículo 8 diz: o que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Eis o complemento do versículo 7, né? Se agirem com injustiça, só atrairá injustiça, e seu fim será drástico. O versículo 9 nos diz: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O generoso, em sua maioria pobre, terá sua recompensa da parte do Senhor. Não estou dizendo que não haja rico generoso. Estou chamando a atenção para a grande maioria. E no versículo 10 diz: lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O escarnecedor, aquele que só faz zombar, principalmente dos que servem e seguem a Jesus. Não dê importância. Não responda às provocações. Temos um defensor infalível e nossa recompensa chegará. O próprio Jesus, na cruz, com feridas profundas até na alma, sofreu escárnio, mas foi exaltado sobremaneira. E hoje Ele nos assiste, nos livra e, com certeza, nos dá a vitória. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.